Deus é bom. Esses dias Deus tem comunicado algumas coisas ao meu coração, que são muito importantes, e têm sido complementadas por algumas coisas que eu tenho lido. Normalmente, quando nós estamos envolvidos com o Senhor, Deus fala ao nosso coração. Amém? Quantos já tiveram essa experiência aqui? Glória a Deus. É impossível você estar envolvido com Deus em oração, naquele desejo de estar em comunhão com Deus, e Deus não falar ao teu coração. Se você não tem ouvido a voz de Deus, talvez você não tenha mergulhado ao nível que você precisa mergulhar, para que Deus, que sempre fala, que Deus nunca deixa de falar, na verdade, para que você possa ficar sensível à voz do Espírito. Porque Deus sempre fala. Nós, às vezes, não ouvimos. E isso se dá por causa da nossa condição espiritual. Mas nós fomos chamados para andar em comunhão com Deus. E como eu estava dizendo, enquanto orava, enquanto busca e dedicação ao Senhor, Deus tem me trazido ao coração algumas coisas, e Deus sempre nos encaminha para algumas leituras. Né? Deus sempre nos leva para um esclarecimento maior. Porque a Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe. Amém? Todo aquele que busca, encontra. E ao que bate, abre-se-lhe-á a porta. Amém? Então é impossível que você esteja buscando e não recebendo. Amém? A Bíblia diz: ó todos os que têm sede, vinde e bebei. Então Deus, Ele não está em impedimento conosco. Não há nada em Deus que nos prive de receber o melhor dele. Normalmente o problema está conosco. Normalmente o problema está em nós não estarmos em sintonia com Deus, em sintonia com o propósito, em sintonia com a comunhão com Cristo. Porque Deus deseja nos guiar sempre. Na verdade, a Bíblia diz que todos que são guiados pelo Espírito do Senhor são os filhos de Deus. Amém? Então é uma realidade do filho ser guiado. É normal o filho ser guiado pelo Espírito. Não é? Então nesses dias Deus tem falado muito para mim sobre algumas coisas da nossa condição espiritual. Eu ministrei sexta-feira no culto de imposição de mãos do Rema lá em Fortaleza, e subiu ao meu coração também falar sobre essa mesma coisa aqui para a igreja. Naquela oportunidade, como nessa de hoje, eu vou falar sobre cegueira espiritual e sobre visão espiritual. Amém? É algo, irmãos, que é tão real dentro da igreja, é tão real no mundo, é tão real na nossa vida, que nós devemos nos posicionar e não aceitar que nada turve a nossa visão. Amém? A Bíblia ensina, fica muito claro esse assunto. Esses dois assuntos, eles são interdependentes, são ligados, e é muito claro o ensino sobre a cegueira espiritual. Se você observar, por exemplo, 2 aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, Paulo diz que o Deus deste século, quem é esse Deus deste século? Satanás, o diabo. Amém? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz isso. Você que quiser dar uma olhada, mas fala exatamente assim. Então a Bíblia deixa muito claro que a condição da humanidade
lá fora, é uma condição de cegueira espiritual. Jesus disse que veio para dar vista aos cegos. Se nós olharmos no Evangelho de João, você pode abrir também sua Bíblia, no capítulo 9, aqui eu creio que nós vamos conseguir, porque temos um pouco mais de liberdade de tempo, extrair e falar melhor sobre essa questão. Alguns dos meninos aqui estavam lá se formando, né? O pessoal que está se formando no segundo ano do Rema, Adamex, Átila, Ulisses, Letícia, Micaele, Larissa, amém? Cumpriram a carreira, né? Estão avançando, 2 anos de Rema. Dia 17 de dezembro vai ser a formatura, né, desse pessoal lá em Fortaleza. Então, nós vamos estar lá honrando a vida deles. Amém? Então, em João, no capítulo 9, no versículo 39, Jesus diz assim: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Amém? Então ele disse: eu vim para que os que não veem, vejam. E ele está falando aí sobre juízo. É claro que ele não está falando apenas de cura física. Ele não está falando apenas de uma cegueira natural. Porque senão ele não falaria sobre juízo. Eu vim a este mundo para juízo. Porque também você não vai ver Jesus cegando ninguém. Amém? Pode olhar todo o relato bíblico. Jesus nunca disse: agora eu não quero mais que você veja, fique cego. Não. Jesus não andou cegando, Jesus andou curando. Amém? Então fica muito claro que isso aqui é um ensino espiritual. Na verdade, todas as coisas naturais, elas são, irmãos, uma consequência de coisas espirituais e tipos. Em quase tudo nessa vida existe tipologia para as coisas espirituais. Então, nesse caso específico, quem são os que veem que Jesus vai tornar cego? Aqueles que se acham que veem. Você está entendendo? Todo aquele que não reconhece a sua condição de cegueira não pode receber a cura. Você entendeu? Acho que 3 pessoas da igreja entenderam. Jesus disse para os fariseus, alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Você está entendendo? Então, aquela pessoa que ela é autossuficiente, aquela pessoa que ela confia na sua própria condição, na sua própria justiça, na sua própria capacidade natural, ela nunca vai ser curada. Porque o primeiro passo para ser curado de uma doença é você reconhecer que tem a doença. Amém? Então, Jesus mostra claramente aqui a questão da cegueira espiritual. A questão que existe uma cegueira. Paulo concorda com isso em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4. Também, em Atos, no capítulo 26. No capítulo 26 de Atos, dos Apóstolos, no versículo 17, falando da experiência de Paulo contando a sua história quando ele se converteu ao Senhor, não é? No versículo 17 diz assim: livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrir-lhes os olhos, para lhes abrires, desculpa, eu li trocando, para lhes abrires os olhos, e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de
Satanás para Deus. Amém? A fim de que recebam a remissão dos pecados, de pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Veja que fica muito claro, irmãos, dessa condição de que a humanidade precisa ser curada da cegueira. Paulo foi enviado especificamente com o intuito, é claro que todo pregador do evangelho tem esse intuito, de curar as pessoas da cegueira. Que cegueira? Cegueira espiritual. Primeiro passo na vida de uma pessoa natural, de um homem natural, é reconhecer a sua cegueira. A sua condição de não estar vendo as coisas espirituais. A Bíblia, na verdade, ensina em vários pontos, inclusive lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, quando diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porquanto elas se discernem espiritualmente. Amém? Discernimento é uma coisa que você faz através da visão. Não é? São figuras que vão mostrar para nós a nossa condição, como diz aqui no capítulo 26, 18, de trevas. Sempre que a Bíblia fala de cegueira, está falando de treva. Sempre que fala de treva, está falando de cegueira. Amém? Sempre que fala de escuridão, de sono, de dormir, está falando de treva. E sempre que fala de visão, sempre que fala de luz, está falando dessa capacidade de ver, de estar acordado, de estar vigilante, de estar vendo, de poder ver. Amém? Aleluia. Então, é muito notória essa condição da humanidade de cegueira. Um dia nós estivemos cegos. Na verdade, em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, como eu estava dizendo, que a condição da humanidade é de cegueira espiritual, porque o próprio Paulo fala sobre isso. Ele diz, ora, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus, não é? Amém? Depois, ele diz assim, ele diz que aquele que no princípio disse, haja luz, também resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento. Eu vou ler essa passagem aqui, para que nós possamos desfrutar dela de um modo mais completo. Esse é um dos versículos que mais impactam a minha vida. Porque você vai ver a figura, lá no princípio da Bíblia, em Gênesis, quando Deus está falando sobre a criação. E você vê, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não é? Ele diz, havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. Amém? Eita glória, isso para mim é tremendo, irmãos. Porque havia treva, não havia nada, havia caos, havia desorganização, não havia perspectiva natural, mas Deus disse, haja luz. E aí Paulo chega aqui dizendo, versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aleluia. O próprio Deus olhou para mim, olhou para você e disse, haja luz. E assim começou a nossa vida espiritual.
E assim começou a nossa vida cristã. A nossa vida cristã começou pela iluminação, pela capacidade de ver, pela cura. Você foi curado da cegueira espiritual. A coisa mais gloriosa, a maior cura que nós recebemos, não é a cura quando estamos com dor de cabeça, não é a cura de um câncer, não é a cura de qualquer problema, diabetes ou qualquer coisa desse tipo, mas é quando somos curados no Espírito. E é a cura da cegueira, o primeiro passo, irmãos, na vida cristã. Aleluia. Que coisa tremenda, irmãos, é nós sermos curados da cegueira espiritual. É nós termos a capacidade de ver. É aquilo que nós chamamos de nascer de novo. Isso só acontece a partir do momento que nós reconhecemos a nossa cegueira. Se você está aqui e você nunca confessou Jesus na sua vida, até agora, você está no seu próprio pecado, como Jesus disse aos fariseus. Você está buscando, você está vivendo da sua própria justiça. E você está achando que vê, mas na verdade você é um cego. Na verdade, como diz lá em Apocalipse, é o miserável, pobre, cego e nu. Porque a cegueira espiritual está sobre a vida daquele que não reconhece que precisa dessa iluminação. Existem várias figuras na Bíblia sobre isso. Inclusive em João 10, em João 9, desculpa, que nós acabamos de ler, que aquele homem que acabara de ser curado, quando Jesus falou aquilo sobre que ele veio para juízo, ele tinha acabado de curar um cego. E João diz que escreveu aquelas coisas para exemplo nosso, para que nós possamos conhecer Deus. E a Bíblia toda, irmãos, é de ensinamentos espirituais. Embora tudo aquilo que Deus fez no natural tenha os seus fundamentos e nós tenhamos direito no natural, ela também traz uma realidade, na verdade ela só demonstra uma realidade espiritual. Você entendeu? Toda doença natural tem consequência. Desculpa, é uma consequência. Toda doença é uma consequência, irmãos. Toda enfermidade é consequência de nós não termos antecipadamente desfrutado de um direito nosso que a Bíblia declara. Porque a Bíblia diz que nós temos o direito de andar em saúde divina. A Bíblia mostra isso claramente, começando quando lá em Provérbios e outras passagens, ou mesmo se nós vamos lá para Deuteronômio 21, dizendo que a doença é maldição da lei. Amém? Quantos já leram Deuteronômio lá? A Bíblia diz que a doença é maldição da lei. E na verdade, se você for para Romanos, no capítulo 5, você vai ver que ali Paulo já está demonstrando que lá no princípio, quando a Bíblia conta a história em Gênesis, que a Bíblia fala que Deus criou o homem e terminou e disse que aqui tudo é muito bom. Quantos lembram disso? Lá, quando Deus terminou a criação, Deus disse, é bom. E disse, é muito bom. Quantos acham a enfermidade uma coisa boa? Nenhuma mão levantada. Ninguém gosta de ficar doente aqui de vez em quando. Uma dorzinha de cabeça só de leve para lembrar que tem cabeça. Não? Ninguém gosta de enfermidade. Você já percebeu isso? Ninguém gosta de ficar doente. Amém? E Deus disse, é tudo muito bom. A enfermidade não é boa. A enfermidade não é um dom, não é uma bênção. Não foi Deus que criou, foi o pecado que trouxe.
A Bíblia mostra, como eu estava falando em Romanos, que porque um homem pecou, a morte entrou no mundo. E essa manifestação do pecado, essa entrada do pecado na terra que trouxe a enfermidade. O homem foi criado dentro de um paraíso. O homem foi colocado dentro do paraíso para desfrutar de coisas boas da parte de Deus. Ele tinha direito a tudo, ele tinha direito a ter contato com Deus. E o pecado trouxe isso. Então, essas coisas, essas enfermidades que existem, são consequência do pecado. Amém? Consequência do pecado, não são boas e elas, na verdade, manifestam o pecado, não manifestam a glória de Deus. A glória de Deus é manifestada na cura. Nesse mesmo capítulo 9, que não é o nosso foco falar sobre isso, mas eu vou citar porque estou entrando. Os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem foi ele, nem os pais deles, nem os pais dele. A questão aqui é outra. A questão aqui foi que o pecado entrou no mundo. E Jesus disse: mas para que se manifestem as obras de Deus, eu vou curá-lo. Você entendeu? A obra de Deus foi a enfermidade ou foi a cura que Jesus operou? Foi a cura que Jesus operou. Jesus disse: mas para que se manifestem as obras de Deus, aí Jesus curou aquele homem. Amém? Então, nesse episódio daquele homem cego, que está em João, no capítulo 9, nós vemos claramente que Deus usa isso como uma figura. Pelo Espírito, João escreve que a condição da humanidade, até que ele se encontre com Jesus, é de cegueira. Paulo é outra expressão dessa realidade espiritual. Paulo está correndo a sua carreira no judaísmo. O top dos tops do judaísmo. O homem que mais se destacava na sua geração com relação ao conhecimento da palavra. Na época dele. Das realidades que eles conheciam. Chegava ao ponto de dizer que no judaísmo ele excedia a todos os da sua geração. E eu vou dizer para você nessa noite. Você pode ser o melhor dos melhores, dos melhores, dos melhores no que você faz, na sua religião. Você pode ser o maior beato, você pode ser o maior santo, você pode ser o melhor macumbeiro, você pode ser o maior espírita em conhecimento, de umbanda, de quimbanda, de tudo que é banda. Você pode ser o melhor na sua religião. Mas enquanto você não se converteu ao Senhor, você é um cego. Embora você esteja achando, pensando que vê todas as coisas, você não vê nada. Só quando o homem encontra Jesus, essa condição de cegueira espiritual é curada. Porque Jesus foi enviado por Deus para dar vista aos cegos. Só Ele e ninguém mais. Nem Maomé, nem Buda, nem qualquer outro nome de grandes religiões que existem, nem Moisés, do judaísmo. Algumas pessoas falam sobre religião e ficam comparando os ensinamentos de Jesus com os ensinamentos de Buda, com os ensinamentos não sei de quem e de outra pessoa. E eu digo uma coisa para você: se Jesus não tivesse ensinado nada, se o ensino de Jesus fosse tão fraco quanto o meu, ensinando, ainda assim, nem o maior dos maiores formuladores de doutrinas teológicas de qualquer tipo, de qualquer religião,
seria maior que ele, porque nenhum deles foi enviado para salvar. Ele foi enviado, ele disse, eu vim para juízo. Eu vim. Maomé não tem essa ousadia de dizer, porque também Maomé sabia quem era. Buda nunca disse, eu dou a minha vida para salvar de vocês. Ninguém. Porque Buda também sabia quem ele era. Moisés nunca disse, e nenhum outro também pode dizer. Mas Jesus sabia de onde tinha vindo, e sabia para onde ele ia. E sabia qual a missão que ele tinha. E ele se manifestou para dar vista aos cegos. Aleluia. Glória a Deus, irmãos, eu fico muito feliz. Porque agora eu posso ver. Toda a caminhada cristã começa, e é a coisa mais importante da vida, da nossa vida, é o momento que nós passamos a ver. Graças a Deus, porque os meus olhos foram abertos. Graças a Deus, porque agora eu vejo. Você pode render graças a Deus porque você vê. Aleluia. Deus é muito bom, Ele abriu os nossos olhos. Amém. A visão espiritual foi aberta. E quando nós temos, irmãos, a nossa visão espiritual aberta, tudo muda. Toda a vida muda. Mas, irmãos, uma coisa que nós precisamos compreender plenamente é que o fato da nossa visão ter sido um dia aberta, diga agora eu vejo, não quer dizer, não diga mais isso, deixa que eu digo, não quer dizer que você já está vendo tudo como deveria ver. Você lembra que Jesus também curou um cego? E ele disse, está vendo alguma coisa? Ele disse, eu estou vendo os homens como árvores. Você lembra disso? Isso também é uma figura sobre visão. Na verdade, irmãos, tem acontecido um problema com a igreja, com o povo que tem os olhos abertos. E esse era o ponto que eu queria chegar nessa noite. Porque nós vemos claramente que a igreja de Cristo, o povo que foi curado, que teve os olhos abertos, não compreendeu que a vida cristã, que a vida espiritual é uma vida de ver e ver mais, e ver mais, e ver mais. Por isso você vai ver Paulo falando aos Efésios, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. E ele está falando para os crentes, aqueles que podem ver. Ele diz, se levante de entre os mortos. Quantos sabem o que um morto pode ver aqui? Um morto não vê nada. E ele está falando aos cristãos que muitos cristãos estão como mortos. Dormindo. Dormindo. Não. Nós não estamos mortos. Nós estamos apenas dormindo entre os mortos. Aleluia. Fora o Wagner aqui, quem já foi dormir no cemitério? Ele não ia dormir não, ele ia fazer outras coisas. Mistério. Quem tem vontade de ir para o cemitério dormir? Ninguém. Mas a realidade espiritual que Paulo fala é que a igreja dorme entre os mortos. E Paulo grita. E talvez você lesse a Bíblia com o espírito bem atento,
Você ia ouvir quando Paulo fala aquilo, ele gritando: ei, desperta, tu que dormes. E Cristo te esclarecerá. Porque nós estamos numa condição, irmãos, a igreja de Cristo está numa condição em que quem olha não pode fazer diferença. Quem olha para nós faz pouca diferença entre nós e o povo lá de fora. Isso falo em quase todas as áreas. Eu sei que quando nós falamos isso, nós pensamos apenas no nosso procedimento. O procedimento de santidade, né? O primeiro pensamento que vem é: ixi, é mesmo, eu estou no meio daquele negócio, daquele... Mas não é isso que eu estou falando apenas. Apesar que isso é muito importante, irmãos. Nós não devemos andar como o mundo anda. Nós não devemos estar tão apegados às coisas desse mundo. Nós não devemos ter os mesmos costumes mundanos. E o que tem acontecido hoje na igreja é que muito do nosso comportamento não difere nada do comportamento do mundo. Porque nós somos crentes modernos. Porque nós não somos quadrados. Porque nós somos adaptados, como Paulo. Você não ouviu não, pastor? Paulo disse: eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Eu estou só me fazendo de louco também para ganhar os loucos. Cuidado. Porque você pode estar dormindo no cemitério e quem olha vai dizer: ele realmente está se fazendo de morto para ganhar os mortos. Mas morto não ganha morto. Não, eu estou me fazendo de morto para ganhar o morto. Igual Paulo. Paulo não se fez de morto para ganhar morto. Amém. E o nosso comportamento, que era para ser um comportamento de santidade, um comportamento que glorifica o nome de Deus, está desonrando o nome de Deus. E se alguém olhar para nós, e olhar para alguém do mundo, para o comportamento do mundo, é a mesma coisa. Como nós não podemos dizer que na igreja existe santidade? Como nós não podemos dizer isso, irmão? Como eu sou obrigado a dizer que no nosso meio existe prostituição? Existe todo tipo de comportamento errado? Como se fosse normal. É claro que o pecado vai existir. Mas não pode ser normal. Tem que ser uma anomalia no nosso meio. Mas agora nós nos comportamos como o mundo se comporta. E agora é normal? É tudo tranquilo? Está tudo bem? Não. Precisamos despertar. Abrir os nossos olhos. Acordar. Mas, além disso, existem coisas espirituais de posicionamento. E, na verdade, eu creio, porque eu tenho plena convicção de que a palavra de Deus é poderosa, é viva e eficaz. E ela produz aquilo para o que ela foi enviada. Que esse outro comportamento que eu acabei de falar, na verdade, é consequência da falta de compromisso com a palavra de Deus. Da falta de entrega, de dedicação, de reconhecimento para com as coisas de Deus. Para com aquilo que é santo. Porque a Bíblia diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Aleluia. A Bíblia diz: andai no Espírito e jamais
Eu vou dizer de outra maneira. Ande no Espírito e tudo que for pecado vai te incomodar. Tudo que for pecado vai te arranhar. Eu não consigo fazer isso. Eu não posso fazer isso. Porque se você está andando no Espírito, Ele te guarda. Mas o nosso comportamento tem sido consequência da falta de andar no Espírito. De priorizar Deus, de reconhecer Deus e a palavra. E muitas vezes nos achamos dormindo no cemitério. Experimentando as mesmas coisas. Vivendo as mesmas coisas. Pensando as mesmas coisas. Isso se dá por quê? Falta de visão. Diga, falta de visão. Paulo teve um encontro com Jesus. Você lembra disso? Em Atos, no capítulo 9. A Bíblia conta essa história. Creio que todos já sabem desse contato que Paulo teve com Jesus. Naquele contato, Paulo ficou cego. Por um tempo, não conseguia ver, porque aquilo estava apenas, só e somente, demonstrando a sua cegueira espiritual. Quando você se encontra com Jesus, você vê quão cego você é. É a primeira coisa que acontece. Até que ele diga, haja luz. Se você quiser ser curado. Se você quer ser curado, Jesus diz, haja luz. E Ele ilumina o teu espírito. Mas naquela experiência, nós já acabamos de ler. Paulo disse, quando eu tive aquele encontro com Jesus, ele disse, eu estou te enviando para os gentios. Para você converter eles das trevas para a luz. E da potestade das trevas para Deus. E ali Paulo não só passou a ver, mas também recebeu uma visão. Ele recebeu algo que ele viu ao longe. E eu vou te dizer, essa experiência de Paulo é a nossa mesma experiência. É a experiência para qualquer um. Que um dia se encontrou com Jesus. Seja no lugar que for. Paulo foi na estrada de Damasco. Jesus se revelou a ele. Muitos já tiveram essa revelação de Jesus. Todos que somos crentes já tivemos esse mesmo encontro com Jesus. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Como eu vinha falando. Na hora que nós reconhecemos a nossa cegueira como pecadores, Jesus abre os nossos olhos e Ele nos dá uma visão. Ele não apenas nos restaura a visão, como nos dá uma visão. Ele estabelece em nós, eu chamei você. Eu chamei você. No caso de Paulo, Paulo sabia. No meu caso, eu também já sabia. Pastor, mas eu não percebi esse chamado, mas você tem. Você tem uma visão que Deus colocou no seu coração. Se você retroceder, se você lembrar do momento que você aceitou Jesus, naquele momento, daquela primeira condição de ver, você vai lembrar que coisas desceram ao seu coração, eu vou dizer, subiram, do teu espírito, dizendo, eu vou usar você assim. Dizendo, eu vou usar você assim. Agora você vai fazer isso. Eita, agora você vai fazer isso aqui. E você começou a se alegrar com aquela coisa. Eita, Deus está me chamando. Eita, Deus tem um negócio comigo. Deus tem um mistério. É mistério de Jeová. Tinha uns que diziam assim, é mistério de Jeová. Mas o tempo foi passando. E a sua visão foi turvando. E o negócio foi obscurecendo. Isso não é bom. E a maioria de nós, que estamos dormindo entre os mortos,
começamos apenas com um estado de sonolência. E precisamos despertar, irmãos. Eu quero despertar você nessa noite. Eu quero dizer para você que a experiência cristã começa com a capacidade de ver. Mas ela também continua quando você vai vendo e vendo e vendo e vendo e vendo. Por isso que Paulo, lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 18. Efésios, capítulo 1, no verso 18, diz assim. Isso é uma oração de Paulo, que tanto nós repetimos aqui. E tanto eu falo para você fazer essa oração. Veja que nessa oração, Paulo está falando sobre iluminação. Ele diz, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Você leu isso, irmão? Paulo está orando para que nós tenhamos os olhos do nosso coração iluminados. Ora, ele já estava falando com cristãos. Estava falando com crentes aqui. E ele estava dizendo, ei, eu vou orar para que vocês possam ver. E ele diz, vocês têm que ver a excelência do chamamento. Não é apenas um dia ter recebido Jesus. Ele aqui já falou, e nós já falamos sobre isso aqui em Efésios. No capítulo 1 ele diz, olha, Deus já pensou em você antes da fundação do mundo. Ele já te escolheu. Você nasceu para ser um adorador. Paulo disse, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor nos predestinou para filhos de adoção. E ele disse, ele apagou todos os nossos pecados. Essa é a realidade do que nós somos. Mesmo assim, Paulo está dizendo, eu oro para que vocês vejam. Eu oro para que vocês tenham a capacidade de ver a excelência do chamamento, as riquezas da glória da sua herança e a sobreexcelente grandeza do seu poder. Por isso que lá no capítulo 5, Paulo dá aquele grito. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Porque, embora a igreja de Éfeso estivesse desfrutando de muitas coisas poderosas em Deus, coisas tremendas, porque a igreja de Éfeso era uma igreja bem avivada. Você vai ver lá no livro de Apocalipse, quando ele fala aos cristãos de Éfeso, ele fala, você começou com um amor lá em cima. Depois, um pouquinho, ele diz, eu tenho, porém, contra ti, que você abandonou o seu primeiro amor. Lá para a igreja de Éfeso. Eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Isso é bem interessante. Que eles começaram bem, e lá no capítulo 5, Paulo está mandando eles despertarem. Amém? Isso me mostra, irmãos, que eu preciso perseverar. Eu preciso ver e ver e ver e continuar vendo. Tendo iluminação, que é muito provável e muito possível eu estar dentro da igreja e não estar vendo o que Deus tem para mim. É possível e é bem um fato de que isso está acontecendo. Que embora nós sejamos o povo de olhos abertos, nós sejamos o povo que Deus curou da cegueira espiritual, entramos no passado.
novamente em obscuridade. Muitos estão na obscuridade espiritual. Muitos estão entenebrecidos no entendimento. No capítulo 4, Paulo fala sobre isso. E está aconselhando aos Efésios não serem como os demais gentios. Ele disse pelo quê? Não sejais como os demais gentios, entenebrecidos. Você sabe o que significa isso? É rodeado de trevas. No entendimento, obscurecidos no entendimento. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite? Glória a Deus. Que esse silêncio seja você pensando, meditando para um novo posicionamento. Para sair dessa condição. Se você está, não estou dizendo que está. Eu estou dizendo que você precisa retornar. Você precisa entender que você, embora seja salvo, embora tenha sido curado da cegueira espiritual, pode muito bem estar andando em obscuridade. Eu vou te dizer uma coisa. Um dia, Paulo pregou aos cristãos da Galácia, os Gálatas. E aquele povo da Galácia recebeu a palavra de uma forma tremenda. Havia tanta alegria neles, irmãos. Havia tanto fervor naquele povo da Galácia. Havia tanta sede de Deus, tanto desejo pelas coisas espirituais. Tanta fome e tanta convicção que eles, Paulo disse, eu bem sei que vocês eram capazes de arrancar os próprios olhos para me dar. Tanta consciência que eles tinham do que era que estava acontecendo na vida deles. Tanta consciência que eles tinham da obra de Jesus. Do que é ser igreja, do que é estar participando da salvação, do que é ser chamado para essa glória de ver, e essa visão da glória. Porque nós não fomos chamados apenas para ser membros da igreja, nós fomos chamados para ver a glória de Deus. Isso você vai ver em 2 Coríntios, no capítulo 3. Ele fala claramente sobre isso. Ele fala que se o ministério da morte foi rodeado, foi revestido de glória, ao ponto de os filhos de Israel não poderem contemplar a face de Moisés, embora aquela glória fosse se desvanecendo, muito mais glória tem o ministério do Espírito. E ele diz, e nós com rostos descobertos, contemplando como por espelho a face do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito. E aí você vai ver que os Gálatas, um povo que estava tão fervoroso, um povo que estava compreendendo completamente a coisa de ser igreja, a visão espiritual. Ele disse, agora minha vida mudou. Deus tem um plano na minha vida. Agora eu vou avançar. Eu vou levar essa palavra, eu vou financiar essa palavra, eu vou influenciar com essa palavra, eu vou transformar com essa palavra. Era a realidade dos Gálatas. Pouco tempo depois, no capítulo 3, no versículo 1, Paulo de novo diz, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? A vós. Perante os olhos já foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Essa palavra fascinou pode ser falada como enfeitiçou. Aquele povo que já tinha visto Jesus, olha só, ele fala de visão.
perante os olhos de quem Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Quando nós pregamos a Jesus, a crucificação, a obra de Jesus não é uma coisa que aconteceu simplesmente 2000 anos atrás. Não. É uma coisa que está exposta na eternidade. Se você tiver uma visão espiritual aberta, você vai ver Jesus morto por você. Eu, espiritualmente falando, vi Jesus morto por mim. Você viu Jesus morto por você se você nasceu de novo. Uma obra que aconteceu, você não era nem nascido. Mesmo assim, você pôde ver. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Você pode ver isso espiritualmente falando. Alguém pode dizer lá, estudiosos, não, mas isso não aconteceu. É impossível. Não há nenhuma prova arqueológica. Ninguém nunca achou um pedaço da cruz. Ninguém nunca achou um documento. Pode dizer o que quiser dizer. Ninguém pode apagar a visão espiritual que nós tivemos. Aquele sangue que foi derramado, até hoje, ainda limpa os pecados. Porque essa obra está na eternidade. Ela não está no local, no tempo. Ela não está situada no tempo humano, natural. Ela está na eternidade. E os Gálatas viram isso. E eles estavam felizes. Mas de repente, eles começam a ser enganados. Enfeitiçados. Você sabe que uma pessoa enfeitiçada, ela pode... É bem possível, nós não temos muita experiência com feitiço, não é verdade? No Brasil. Mas se você for na África, você vai ver muito disso. Mas também nós temos aqui a hipnose. A hipnose é um tipo de feitiço, vamos dizer assim. Na qual você olha para uma coisa e não vê aquela coisa, vê outra. Se você for hipnotizado, e o rapaz que hipnotizar você, a pessoa que te hipnotizar, disser que esse microfone é um picolé, você vai ficar lambendo o microfone. E os Gálatas foram fascinados, foram enfeitiçados pela religião. Uma das coisas que cega o nosso entendimento, irmãos, é religião. Costumes e religiosidade cegam o nosso entendimento. Paulo estava cego. Conhecia a palavra melhor do que muita gente, mas não conseguia ver Jesus na palavra. Era um homem cego. Precisou que Ananias orasse por ele. E quando Ananias orou por ele, as escamas caíram dos seus olhos e ele pôde ver. Amém. E eu espero que nessa noite, embora que você já tenha os olhos abertos, já tem, eu possa estar sendo Ananias na sua vida. Para que escama caiam dos seus olhos. Escamas caiam dos seus olhos porque você precisa ver mais. Porque você precisa continuar vendo. E eu tenho visto que muitos perderam a visão. Se nós estivéssemos compreendendo, se nós estivéssemos vendo o que Deus tem para nós, irmãos, muitas coisas não trariam a consequência que tem trazido para a nossa vida. Muitas coisas que nós fazemos, não faríamos. Muitas coisas que nós achamos normais, não acharíamos. Muitos comportamentos no nosso trabalho seriam diferentes. Muitos comportamentos na nossa casa
seriam diferentes. Muitos comportamentos na rede, não é na rede de dormir, é na internet, seriam diferentes. Muitos comportamentos diante do computador seriam diferentes se nós estivéssemos vendo. Nós não estaríamos dormindo no meio dos mortos. Nós estaríamos posicionados. Nós estaríamos no mesmo ânimo. Nós estaríamos correndo a carreira, irmãos, cada vez mais. Sabe, irmãos, uma coisa que eu aprendi na minha vida espiritual. Eu sempre dediquei a minha vida desde o primeiro dia que eu recebi Jesus e eu recebi a visão. E eu sabia o que ia dar a minha vida. Eu sempre fiz aquilo que Pedro falou. Sempre perseverando para nunca cair. Eu sempre olhava adiante, mas eu olhava a minha vida. Irmãos, quando eu sinto, quando eu percebo que eu estou com muito grude do mundo pegando em mim, irmãos, eu corro ligeiro. Eu corro ligeiro, irmãos. Uma coisa que nós precisamos aprender a fazer é isso. É não deixar o grude desse mundo colar em nós. Sabe, irmãos, o diabo, ele é muito ardiloso. Tem muitos ardis. Ele pode nos enganar se nós não estamos com os olhos abertos. Veja, você lembra de Balaão? Balaão era um homem que tinha os olhos abertos. Ele profetizava de olhos abertos. Mas o diabo conseguiu enganar ele com dinheiro. O dinheiro desfocou a visão de Balaão. E Balaão hoje é um marco. Balaão hoje é um representante. E a Bíblia diz, para nós não cairmos no erro de Balaão, e depois para nós não aceitarmos a doutrina de Balaão. Que tristeza, irmãos. Um homem que via, que era capaz de profetizar de olhos abertos. Tinha visões abertas. Um homem que estava com a visão de Deus em dia. Foi desfocado do propósito de Deus por causa do dinheiro. Uma das outras coisas que podem nos desfocar é esse corre-corre desse mundo, irmãos. É o ter, é o ter, é o ter, é o ter. Cuidado com isso, irmão. A vida do homem não consiste nas coisas que ele tem. Nós temos que trabalhar, temos que nos sustentar. Mas nós não podemos estar no curso desse mundo. Jesus disse, os gentios buscam todas essas coisas. Amém? E ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, uma coisa que tira a tua visão é religiosidade. Os Gálatas tinham começado bem. De repente, chegaram os judaizantes, pessoas religiosas, que conheciam a Torá, que conheciam a lei de Moisés, e começaram a colocar para eles que eles não poderiam ser salvos se não circuncidassem, que era uma coisa da lei de Moisés, e tiraram os Gálatas do propósito de Deus. Religião, costume, nos tira a visão espiritual. Agora deixa eu dizer uma coisa grave para você. Você pode se tornar um evangélico religioso. Seguidor de usos e costumes. Seguidor de doutrinas meramente naturais. Seguidor de superstições.
Nós temos visto, irmãos, a igreja de Deus, a igreja de Jesus, ser bombardeada pelos religiosos. Está entrando dentro da igreja um movimento judaizante, onde tem que se guardar festas, dias, onde um castiçal se coloca, uma arca da aliança se faz, e você só é abençoado se você tocar naquela arca. Onde se faz um portal, como o portal do templo, como o Santo dos Santos, e você só é abençoado se passar dentro daquele Santo dos Santos. Cuidado com as superstições religiosas. Cuidado com a religiosidade que está enchendo a terra. O que você precisa não é de religião. Você não precisa de uma campanha. Você não precisa de um pastor mais poderoso do que os outros. Você não precisa de um pastor mais poderoso do que os outros pastores. Deixa eu dizer mais. Você não precisa de um pregador melhor. Você não precisa de alguém que tenha uma grande unção ministrando sobre a sua vida. Você não precisa ir atrás de ninguém para receber a unção do fulano. Ah, se eu for naquele pastor, naquele pregador, se ele colocar a mão sobre a minha cabeça, eu tenho certeza que o meu ministério muda. Para com isso. O que você precisa é ver. O que você precisa é ver. É ter os olhos iluminados para ver. Você não precisa de outra igreja. Nem você que é de outra igreja está aqui. Você não precisa. O que você precisa é ver. Ver o quê, pastor? Ver o quê? Qual é a excelência do seu chamamento? Quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre você? É isso que você precisa. Você não precisa de dinheiro. Isso eu digo com toda a convicção. Você não precisa de mais bênção. O que você precisa é ver. Se você conseguir ver, se você continuar vendo, o próprio Deus já fez todas as coisas. E Ele já depositou todas as coisas na sua conta. Jesus nos fez mais que vencedores. Irmãos, se nós estamos vendo isso, se nós conseguimos ver a obra completa de Jesus, e Paulo resumiu em 3 pontos. Quem sabe dizer? Qual a excelência do seu chamamento? Quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos? Você está vendo, irmãos, como nós nem sabemos o que devemos ver? Isso só demonstra a nossa obscuridade. Ah, pastor, mas isso aí é porque o senhor prega. É não, irmão. Não é porque eu prego que eu sei. Você sabe por que é que eu sei? É porque eu entendi que eu precisava ver. Se Paulo, pelo Espírito Santo, inspirado, orava
que eles deveriam ver essas coisas. Ter os olhos do coração iluminados para ver essas coisas. É porque nós precisamos ver. Ver o que, pastor? Qual a excelência? Aleluia. Não vai adiantar nada você ter vindo hoje aqui, se você não sabe o que você precisa ver. Você vai continuar do mesmo jeito. Você vai para casa. Domingo ou lá no outro domingo você vem de novo. E você vai se tornar um religioso evangélico. Cumprindo, vindo para a missa bem direitinho. Porque eu vou te dizer, não tem diferença nenhuma da missa para o culto. Quando você é apenas um religioso. Ai, ai, ai. Vou dizer de novo. Não há diferença nenhuma da missa para o culto quando você é apenas um religioso. Nós não fomos chamados para ser religiosos. O que há lá? Obscuridade. Falta de visão. E se nós estamos em obscuridade e falta de visão, estamos do mesmo jeito dormindo entre os mortos. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Ele vai te iluminar. Para quê? Para você ver. Ver o quê? Qual a excelência do seu chamamento? Quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós? Eu sei, irmãos, que nessa noite eu posso ter perdido alguns membros. Mas se algum tiver despertado, já valeu a pena. Se algum tiver iluminado, se algum tiver assentado no seu coração, ver, voltar ao início, ver, já valeu a pena. Já valeu a pena. Mas, irmãos, deixa eu dizer algo. Alguém que realmente vê, alguém que realmente está vendo, é notório. Uma pessoa que está vendo é perceptível. Como pastor dessa igreja, eu poderia dizer aqui todos que estão dormindo entre os mortos. Por quê? Que eu sei? Porque não tem mais aquela alegria. Não tem mais aquela visão que tinha antes. Quando você perde a visão, ou você está em estado de sonolência, ou já está dormindo. Eu digo para você, mais uma vez, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. Cristo te iluminará. Eu não preciso de uma igreja afogueada, mas você precisa ser afogueado. Você precisa estar tendo a visão. Sabe, irmãos, quando uma pessoa está vendo, é muito notório. Ela toma atitudes. Ela toma posicionamentos. Ela se levanta. Ela se levanta. As pessoas veem. É possível ver ela levantada.
Você está entendendo? Dentro da igreja. Porque muitos na igreja estão sentados. E quando alguém fica de pé, é notório. A pessoa está de pé. Você está entendendo? Você está entendendo? Você precisa ficar espiritualmente em pé. Desperto. Vigilante. Aceso. Não aceita o estado de sonolência. Porque se naquele dia, naquele dia, estivermos dormindo, você lembra das virgens? Não quero entrar em questões teológicas. A questão é que umas estavam dormindo e as outras estavam vigiando. E a questão é que o noivo veio e quem estava dormindo, dormindo ficou. E quem estava vigiando, foi. Amém?